Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados que saíram na sexta-feira, relatório relevante aí do USDA. Então, basicamente, pessoal, a gente tinha aqui algumas expectativas para sair de áreas plantadas lá nos Estados Unidos. O mercado acreditava sim num aumento da área da soja e uma diminuição na área de milho, porém os números aqui alteraram um pouco a perspectiva do mercado, tá? Então aqui para a soja veio basicamente em linha, 35 milhões de hectares a ser plantado, mais ou menos o que o mercado esperava, não mudou muita coisa aqui. Agora a grande surpresa ficou para o milho, houve um corte maior do que o esperado pelo mercado, vindo com 36,42 milhões de toneladas, ou seja, uma área menor de plantio para o milho. É claro que isso tudo ainda pode mudar, tá pessoal? Como eu comentei em um vídeo passado, lá eles conseguem trocar muito rapidamente a cultura que eles vão cultivar, né? Então, de soja para milho, ali na ponta do laço, eles conseguem definir se vão para um lado ou se vão para o outro. Então, mas a princípio que a gente tem seria realmente uma redução aí de quase 1 milhão de hectares para a área de milho. Na parte de estoques trimestrais, pessoal, a gente teve aqui a publicação da soja vindo com mais estoques do que o esperado pelo mercado. Isso aqui colocou um pouco de água no chope dos investidores também e dos produtores, é claro. E a gente viu aqui o milho vindo com um número bem menor. Então, positivo para o milho aqui na parte de estoques, negativo na parte de, desculpa, ao contrário, né? Negativo aqui para o preço nos estoques trimestrais e positivo na área, e para a soja basicamente em linha na área e pior aqui nos estoques para o preço, no caso, né? Mais estoques significa que o preço tende a cair. Enfim, o que a gente viu para o milho então acabou fazendo um movimento bem interessante, né? Vamos olhar aqui já como é que ficou o milho. Milho subiu, pessoal, 3,57% na sexta-feira, uma alta bem considerável. Chegou a testar aqui a sua resistência iminente na casa dos 4,47 dólares por bushel, não conseguiu trabalhar acima, tampouco superar, né? Mas tocou lá essa região. Caso o mercado venha a desenvolver, conseguir romper essa região, a gente tem alguns alvos possíveis, que seria primeiro aqui na casa dos 4,76, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aqui neste número, que é um ponto bem relevante, que é bem interessante para o milho também. E a soja, como é que ficou, né? A soja, ela trabalhou, oscilou bastante mesmo na sexta-feira, chegou a estar trabalhando bem no negativo e acabou fechando no 0 a 0, tá? E hoje a soja vem subindo aí 0,5%, 0,5% de alta para a soja nesse momento, ainda dentro daquela região de preços que vão do 11,80 até os 12 dólares. Hoje o petróleo, pessoal, vem lá tentando romper a região dos 84 dólares, vem numa tendência de alta já bem interessante. Se romper aqui, o próximo alvo fica lá na casa dos 90 dólares e posteriormente na casa dos 93. Na semana, o petróleo, pessoal, subiu 2,79%. Vem fazendo, no semanal fica mais fácil de ver esse movimento de alta bonito que está fazendo, né? E aqui no semanal também a tendência já virou para alta. Aqui a gente pode tirar já essa resistência, aqui também. E basicamente é isso. Para o óleo de palma, hoje inicia a semana com uma alta de 1,74%. O óleo de palma aqui na semana passada subiu apenas 0,14%. Hoje já começa a semana um pouco mais forte. Para o óleo de soja, a gente teve também na sexta-feira um dia bem interessante, né? E o óleo de soja acabou subindo 0,59%, ainda em tendência de alta no diário, no prazo mais curto. Se vier a romper aqui essa região onde consolidou, podemos ver alvos aqui nessa região de 53 dólares. No semanal, ele ficou com uma alta aí tímida, né, de 0,65%, chegou a estar subindo mais, mas fechou com pouco. E já no semanal a gente ainda tem uma tendência de queda, ou seja, na tendência de médio prazo a gente já tem o óleo de soja trabalhando em queda. Semanal de farelo, pessoal, semanal de farelo fechou com uma queda de 0,41%, em cima de uma região de resistência.
E agora, o que a gente vê aqui no diário, né? No semanal, a tendência é de baixa, tendência de médio prazo é de baixa, então para este mercado. E na tendência de curto prazo, a gente já tem ela em alta. Então começa a haver um conflito entre os tempos gráficos, né? Basicamente, na sexta-feira, o mercado fechou com uma queda de 0,38% e hoje vem caindo 0,15% em cima dessa região de resistência. Caso o mercado venha a produzir altas aqui, a gente pode considerar alguma coisa lá na casa dos 361 dólares. Para o trigo, na sexta-feira, também puxado pelo milho, ele teve uma alta considerável de 2,33%. A tendência no curto prazo ainda é de queda e aqui no diário hoje caiu 1,16%. Na semana passada, o trigo subiu praticamente 1%, ficando acima da sua região de resistência, né? Mas hoje já volta a trabalhar abaixo dela novamente. O milho aqui no Brasil, semana passada, encerrou com uma alta de 0,63%. E a gente vê aqui no diário, na sexta-feira, ele acabou puxando também por conta dessa alta de Chicago, né? O dólar, pessoal, contra as principais moedas do mundo, subiu também na sexta-feira, 0,23%. Hoje já sobe de novo, 0,4%. Na semana deixou uma alta de 0,10% e vem fazendo aqui aparentemente um pivô de alta. Se ele vier a romper essa região aqui de 104, 105 mil pontos, a gente vai ter um movimento bem interessante para esse dólar e pode acabar puxando aqui no Brasil também, deixando a soja nos Estados Unidos mais barata e aqui no Brasil um pouco mais cara em termos de prêmio. O preço da soja, referência Chicago, deve cair, o prêmio que pode segurar essa possível queda. Então a gente teria aqui a formação de um pivôzinho. Poderia jogar lá o dólar para casa dos 106 de novo. Então, uma região bem interessante aqui, inclusive, tá, pessoal? Faz bastante sentido este alvo aqui. S&P 500, mais uma vez, renovou aí sua máxima na semana passada. Fechou a semana subindo 0,36%. No diário, sexta-feira, ele ficou basicamente no 0 a 0. Nasdaq, na sexta-feira caiu um pouquinho, 0,18% de queda. No semanal, ainda a tendência é de alta. A semana fechou com 0,53% de queda. Aqui no Brasil, a gente teve uma semana de alta. Aqui o mercado subiu 0,85%. Lembrando que na quinta-feira subiu muito bem. E na sexta-feira deu continuidade ao movimento. Será que agora vai, pessoal? Vamos continuar acompanhando esse mercado. Princípio ainda dentro dessa lateralização que vem lá de janeiro. E o mercado teria que romper ali a casa dos 131 mil pontos. Mas a princípio já trabalhou bem esse fundo aqui. Vamos ver, tá com cara de que agora vai. Seguimos acompanhando. Clima, pessoal. Chove ali nos Pampas, bom volume de chuva, cerca de 50 milímetros. Isso nesse momento é um pouco ruim porque atrapalha aí a evolução da colheita lá na Argentina. Rio Grande do Sul também recebe volumes parecidos de chuva. Vemos mais chuvas também no Paraguai. Aqui no sul, no Paraná, deve chover cerca de 5 milímetros, o que é péssimo, está precisando de chuva. Os milhos aí na lavoura começam a apresentar algumas condições atípicas e necessitam de condições hídricas, né? Então, esse volume de 5 milímetros para os próximos 5 dias é pouco, é meio triste para o futuro aí, pensando principalmente no milho. Mato Grosso do Sul, em algumas regiões só chove um pouco mais, cerca de 20 milímetros, mas deve manter uma média um pouco mais baixa, na casa dos 10 milímetros. Para o Mato Grosso, a gente vê chuvas já na casa dos 20 a 25 milímetros de média. Goiás apresenta a mesma característica. A gente vê Tocantins recebendo volumes mais interessantes, cerca de 50 milímetros. Região ali do Mato Piba, como um todo, recebe melhores volumes de chuva, segundo o modelo europeu. Lembrando, o modelo europeu ele tende a trazer um pouco mais de volumes, né? Vamos ver se isso confirma agora. Parece que sim. Pelo modelo americano, a gente tem aí, pelo menos aqui no Paraguai, menos volumes de chuvas, no Paraná também. Os 5 milímetros que varria o estado inteiro, agora tem uma faixa que não pega, né? Mato Grosso também recebe menos volumes de chuvas, mas ainda deve ficar na casa dos 25 milímetros. Tocantins, que estava todo vermelho, que já no mapa americano ele mostra
na casa dos 30 a 40 milímetros, um pouco menos do que estava antes. Região do Mato Piba como um todo, na verdade, apresenta menos volumes de chuvas, como antecipei já para vocês, né? O modelo americano ele tem essa característica, pelo menos vem assim há um ano, né? Trazendo menos volumes de chuvas e, de novo, não é bom para a cultura do milho que está no campo. Parte de bolsas, pessoal. Xangai, 1,19% de alta. Hong Kong ainda em feriado de Páscoa. Não tem alteração aqui. A última alta foi de sexta-feira, 1,06%. Japão com uma queda de 1,22%. A gente tem Coreia com estável. E temos aí a Austrália que também está em feriado. Na parte da Europa, toda em feriado ainda de Páscoa. Não temos alteração. Futuros dos Estados Unidos um pouco mais positivos, sobe 0,28% o S&P 500, Nasdaq sobe 0,4%. Dólar já comentei, estável contra as principais moedas do mundo e também estável contra moedas de países emergentes. Para commodities não agrícolas temos uma alta no minério de ferro, pode ajudar a Vale a se recuperar, sobe 2,61%. Petróleo no momento 0,18% de queda. Segunda-feira, nada de muito relevante, 10h45 da manhã, a gente tem PMI industrial nos Estados Unidos e também temos 11 horas da manhã PMI industrial ISM. Então esses dois dados aí que chamam um pouco mais a atenção para a nossa agenda. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, sempre importante compartilhar também esse vídeo para que mais pessoas possam se valer desses conteúdos que a gente passa aqui, poder negociar também melhor o seu grão e, é claro, ficar atento aí aos mapas climáticos e também tudo o que acontece no mundo da macroeconomia. Até mais!